Pessoal, então vamos lá. Recapitulando aqui, volta para a aula. Então esse quebra de princípios do rei Salomão, ele levou deuses pagãos para dentro da cultura de Israel. Então, quando Jeroboão pegou o reinado e ficou com as 10 tribos, ele ficou o reino de Israel e o reino de Judá. Israel ficou dividida nesses dois polos, reino do sul, reino do norte. Todo mundo acho que já ouviu falar ou já leu sobre isso alguma vez. Mas o que aconteceu é que com esse casamento de Salomão, esses deuses entrou. Então, a mulher samaritana chega no posto e Jesus ele faz uma pergunta para ela, uma pergunta, não é uma pergunta ali dos dias ali dela, não era uma pergunta normal. Ô, mulher, chama lá o teu marido. Você tem que anotar um princípio que eu acho que na última aula você não anotou. Coloca aí, a mulher samaritana representa a nação de Israel. Eu não sei se na aula passada eu disse isso, mas se não disse, você anota isso aí. A mulher samaritana representa tipologicamente, né, uma tipologia, uma projeção profética da nação de Israel. Então, aquela mulher samaritana buscando água no poço representa profeticamente o Estado de Israel, a nação de Israel. Jesus, a água, o poço, você pode escrever aí, o poço representa os patriarcas. Anota isso aí que é muito importante. O poço representa os patriarcas. Então, tem algumas coisas nesse texto. Que é um pouco engraçado. Você tem que lembrar. Quem lembra qual versículo está falando da mulher samaritana? João capítulo 4, exatamente. Tem gente crente aqui nessa live, irmão. Então vamos lá para João capítulo 4. Abra sua Bíblia aí no texto da mulher samaritana, para a gente dar uma recapitulada e já fica com o texto aberto, né? João capítulo 4. Se alguém daqui encontrou e possa ler, eu agradeço. A partir de qual versículo vocês estão aí? Pode ler. Pode ler, gente. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. A partir do 9, ô Paloma, por favor. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Sim, 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água viva. Ok, pode parar aí. 2 pontos aqui que eu queria que você prestasse atenção. Aqui ela está dizendo no verso 9 que os judeus, que eram os da tribo de Judá, não se dão com os samaritanos. Então isso aconteceu no término do reinado de Salomão, para o início do reinado de Roboão e do Jeroboão, que fizeram essa divisão nos reinos por conta da desobediência de Salomão. Então aqui ela está citando, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então esse povo era dividido. Então era o povo do norte e o povo do sul. Os judeus ficaram com o templo. E os samaritanos, eles não tinham templo. Então, o que aconteceu? O rei Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro e colocou vários postes ídolos e vários locais de adoração pagã em cima dos montes, que era a capital Samaria. Então, o povo de Samaria adorava aos deuses nos montes. O povo de Judá, que era da tribo de Judá, que era um reino, adorava a Deus em Jerusalém, que era a capital, onde tinha o palácio
E também tinha o templo que Salomão construiu. Então eles tinham um templo para adorar. Tá todo mundo vendo aí na live, gente? Tá tudo certo aí? Porque eu tô vendo vocês bem pequenininho. Vai dando um ok aí. Ok. Então, ela cita, o texto cita esse problema que eles tinham. Por quê? Porque eles dividiram. A Bíblia vai falar em 1 Reis, nos capítulos 8, 9 e 10, que eles brigavam entre si todos os dias. Ou seja, todos os dias tinha guerra entre o povo do Reino do Sul e o povo do Reino do Norte. Ok, Jesus atravessa a barreira da diferença entre os reinos e ele vai no poço de Jacó. Então, o poço de Jacó significa os patriarcas, aonde era o elo de ligação que eles ainda tinham. Ou seja, Jacó continua sendo o pai dos 12. Ou seja, mesmo que eles estão divididos, Jacó ainda é o pai. Quem é Jacó? Israel. Israel ainda continua sendo o elo de ligação. Esse poço ainda é o elo de ligação entre a tribo do norte e a tribo do sul. Então, Jacó é a antiga aliança. Jacó é o antigo governo que ainda era estabelecido na cabeça deles. Então, partindo daqui, o verso 10 vai dizer assim, ó, Jesus replicou-lhe, se conheces o dom de Deus, ou seja, você já leu que todo dom de Deus vem da onde? Quem lembra do texto? Todo o dom de Deus vem do alto, vem do Pai das luzes. Jesus está dizendo, se você soubesse que esse que te fala é aquele que veio do alto, você lhe pediria água. Ou seja, você deixaria de beber do poço de Jacó, onde é aquele poço que você bebe e você ainda continua tendo sede. Ele estava querendo dizer em outras palavras proféticas. Se você continuar olhando para os patriarcas e não olhar para o dom que vem do alto, que é Jesus, você vai continuar nessa vida falida de ter que buscar água todos os dias. Isso aqui também, irmãos, tem a ver com um ponto muito forte, que eu estou recapitulando aqui para vocês e para o pessoal que está aqui, dizer que viver da fé dos outros. Esse ponto aqui é interessante porque quem cavou o poço foi Jacó. E aquela fé, ela já tinha aquele período de fé, de se alimentar, de satisfazer de um poço antigo. Jesus estava terminando esse tempo. Agora Jesus estava iniciando um novo tempo. Qual tempo? Agora vocês vão ter que beber de mim. A antiga aliança acabou. O tempo dos patriarcas acabaram. O tempo de Moisés acabou. Agora vocês vão ter que beber de uma nova fonte. Quem está entendendo, diga um glória a Deus. E só para ver se você está entendendo isso aqui. Então vamos lá, vamos seguindo aqui o texto. Verso 11. Verso 11, pode ler. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Aqui está a pergunta. Os patriarcas ainda são maiores do que o Messias? Porque ela não sabia que quem estava falando com ela era o Messias, a qual descendia do tronco de Jessé, da tribo de Judá, então da descendência ali de Jacó, de Israel, esse filho da promessa. Não conseguiu entrar, é só entrar no grupo. Ah, meu Deus. Eu não estava vendo. Não estava vendo. Ainda bem, obrigado aí, dá uma olhada aí, que eu não estou enxergando aqui as pessoas que pediram para entrar. Manda mensagem de novo, pera, se vocês não deu conta de entrar, eu já aceitei aqui. Vamos lá. Então, ela não tinha um entendimento. Irmãos, o povo de Israel ainda não tem o entendimento que Jesus é a nova água. Vocês estão compreendendo isso? Hã? Mas eu acho que agora já foi tudo, eu já aceitei aqui já. Acho que já deu certo. Se tiver mais gente lá no grupo, fala aí. Você entrou, ela entrou. Ok, glória a Deus. Alguém me ajuda depois aí no grupo aí, mas eu acho que agora tá tudo. Então, onde é que eu estava?
Ok, os judeus, os israelitas, o que é? O povo de Israel ainda não entendeu que quem falava com eles era o Messias. Se eles não entenderam que é o Messias, eles continuam bebendo da água de Jacó. Por isso eles ainda têm sede que o Messias venha. Até hoje, irmãos, até hoje o poço de Jacó está lá. Então os judeus, os israelitas, continuam bebendo de uma fonte que já não era para eles estar bebendo mais. Por isso eles continuam com sede. Não sei se vocês estão entendendo. Olha que profundo é isso. Profundo é esse entendimento. Então ele está perguntando se Jesus, se aquele homem, até então era para ela um homem, era maior do que Jacó. Entende? Que era um patriarca. Afirmou-lhe Jesus, verso 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, ninguém vai ser satisfeito bebendo da lei ou bebendo dos patriarcas. Você só vai se saciar se você beber da água que Cristo der, que é a palavra. Não é o texto, viu, gente? Não é a letra, é a palavra. Jesus disse: eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Então, enquanto eles estiverem bebendo da água que não é a verdadeira, eles continuam tendo sede. Enquanto eles continuam praticando a Páscoa, que é comendo o cordeiro pascal, eles vão continuar tendo fome. Então, eles ainda estão na Páscoa, nós estamos na ceia. Ah, fala alguma coisa. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Os judeus ainda estão na Páscoa. Ainda estão na Páscoa, nós já estamos na ceia. Eu não sei se você se lembra que Jesus estava na mesa da Páscoa. E na mesa da Páscoa, transicionou para a mesa da ceia. Enquanto eles estavam comendo, Jesus se levantou. Na mesa da Páscoa, Judas come um bocado de pão. Quando Judas vai embora, ele não participa da ceia, ele participou da Páscoa. Você sabia disso? Judas, então, participa da Páscoa. Quando ele vai embora, ele levanta o pão. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Então, na mesa da Páscoa, ele transiciona para a mesa da ceia. Ou seja, irmãos, olha que profundo isso. Da mesa da antiga aliança, ele transiciona para a mesa da nova aliança. Esta é a nova aliança no meu sangue. Não, eu preciso que alguém fale alguma coisa. Meu Deus! Aleluia! Irmão, eu fico na pressão. É porque eu fico na pressão. Eu fico aleluiado, eu fico na pressão, irmão, porque é muito poderosa essa palavra. Ainda bem que não tem nem janela. Amém ou não amém? Tem alguém aí? Pastor Gamaliel? Tem gente aqui nesse grupo ainda que eu não estou vendo ninguém, irmão. Eu estou pela fé agora, porque eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo os pessoal que está aqui na minha frente. É porque esse novo link aqui, vocês me ajudam quando é 1 hora, fecha. Eu tenho que fechar isso aqui em 1 hora. Hoje a live vai ter que ser em 1 hora, irmãos. Essa live. Eu acho que eu tenho pago do Meet, mas depois eu vou... Próxima aula vai dar certo. Vamos lá, onde é que eu estava? Verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, verso 15, para a gente está recapitulando e está aprofundando mais. Disse-lhe a mulher, disse a representante do reino espiritual. Quer que eu te dê uma lição espiritual forte? Quando Elias morreu, quando Elias foi arrebatado aos céus, anota esse princípio espiritual aqui, irmãos. Anota. Não é todo dia que você ouve essas coisas, não. Então, por que eu disse aqui? Ó, a mulher que representa o reino espiritual da nação de Israel, ela disse, nos dias de Elias, quando Elias está subindo, indo embora no redemoinho, Eliseu dá um grito que eu acho que poucas pessoas no mundo entendem o significado do grito, a não ser os judeus. Os messiânicos vão entender, os judeus também entendem. Qual o grito? Vou tirar aqui que eu quero ver a Priscila. Qual o grito? Meu pai, carros e cavalos de fogo. Esse é o grito. Aí você pergunta, mas que grito é esse? O que significa esse grito?
Eu vou te dizer, vou traduzir para você o que significa esse grito. Meu Deus, Abá, Eli, Eli, é o mesmo grito que Jesus gritou. Meu pai, Eli, Eli, quem conduzirá a nação de Israel no mundo espiritual? Ah, pelo amor de Deus. O grito dele foi: meu pai, carros e cavalos de fogo. Porque o que separou Elias de Eliseu, irmão, você tem que fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque isso não é normal. Quem separou Elias de Eliseu foi uma carruagem com cavalos de fogo. Então, eles são separados pela carruagem, o redemoinho pega Elias e Elias começa a subir. Quando Eliseu vê, ele grita: meu pai, carros e cavalos de fogo. Se alguém tiver internet, procura esse versículo para mim. Deve estar em 1 Reis ou 2 Reis, esse grito. O grito é: meu pai, carros e cavalos de fogo. Se você colocar assim no Google, você acha. Eu não vou procurar aqui não, porque eu tô focado aqui. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque Elias representava espiritualmente, conduzia a carruagem que era a nação de Israel no mundo espiritual. Irmãos, nós estamos dando aula aqui de angelologia, você tem que entender que você, qual que é o versículo? Qual? Segunda carta de Reis, segundo livro de Reis, 2:2. Anote aí. 2:12, desculpa, irmãos. Anote aí, que é muito forte. Então, essa pergunta é assim, ó. Quem conduzirá a nação de Israel no mundo espiritual? Quem perguntou era o que ia conduzir. Tá entendendo isso? Eu queria que você entendesse que você pode ser responsável por uma área espiritual. Irmão, quem vai reinar no milênio? Pessoas que tomaram posse do reino espiritual daquela localidade. Aquela região espiritual. As regiões celestiais são governadas por principados e potestades. Onde Paulo diz que é a nossa luta? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra Então nós vamos lá, destronamos eles e assumimos o governo da região espiritual. Ah, pelo amor de Deus! Alguém desse grupo fala glória, irmão. Pelo amor de Deus. Ó, o Diego deu um glória lá. Diego, você sai dessa cadeira. Esses queixos de concreto, irmão. Meu Deus do céu, irmãos. Eu não sei, irmão. Não tá dando pra ver. Eu não tô vendo ninguém ali. Só tô vendo a cara do Diego ali. Tô vendo a cara da Thaís, mas tem um monte de gente que eu não tô vendo, porque tá bem pequenininho aqui, que eu reduzi. Mas vamos continuar. Entenda que Jesus estava falando com aquela mulher. Como aquela mulher foi a primeira samaritana. Olha, atenção no que eu vou te dizer. Ela era samaritana e ela foi a primeira convertida da terra. Ela passou a representar espiritualmente a nação. Por que Jesus pede o gadareno para não seguir ele? Porque ele se tornou o primeiro libertado de Decápolis, das 10 cidades. Ou seja, permaneça aí para o mundo espiritual ficar preenchido. Não abandone o mundo espiritual dessa região, porque para os demônios não apossar de novo, porque senão eles vão vir de novo. Então ele era o representante espiritual legal daquela religião, daquela região. Vocês estão entendendo a profundidade disso aqui que nós estamos falando? Ela era a primeira convertida da Samaria. Primeira convertida de Samaria. Então Jesus prega, é a primeira vez que Jesus vai passar por Samaria. Então a primeira pregação de Jesus direcionada aos samaritanos é a mulher. E não é à toa que é para a mulher. Jesus não prega para aquela mulher aleatoriamente. Jesus não chega naquele tanque, naquele poço, aleatoriamente para pregar para uma mulher aleatória. Não, ele sabia que aquela mulher estava lá. E ele sabia que ele tinha que falar com aquela mulher. Porque a conversa não acaba aqui. Vocês vão entender mais ainda os seus princípios espirituais dentro desse texto. Verso 16. Disse-lhe Jesus, olha a pergunta, não olhe para a letra, olhe para a palavra.
Meu Deus, eu tô gostando, hein? Tô sentindo Jesus aqui todinho. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu? Chama o teu? Ok, e vem cá. Ou seja, eu não quero falar só com você. Eu quero falar com seu marido. E aí ela responde. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste. E, ó, olha só. E esse que agora tens, então 5 mais 1, sim ou não? 5 tiveste, 5 maridos tiveste, passado. E este que tens, quantos maridos agora? 6. Não é teu marido. Isto disseste com verdade. Meu Deus, fala alguma coisa, senão eu não falo não. Senão eu não conto não. Diga glória, senão não... Irmão, você tem que dar glória para liberar o mundo espiritual aqui, irmão. A Thaís gosta, né, Thaís? Você lembra dessas aulas, né, Thaís? Nós não falou dessas aulas não, viu, Thaís? Tem saudade, né, Thaís? Vamos lá. Olha só o que representa. Agora presta atenção. Vamos para o estudo agora. Agora era só a introdução. Agora vamos entrar aqui no slide. Na aula passada, irmãos, é porque vocês, quem não participou, né? Vai lá no YouTube, está lá gravado no YouTube a primeira aula. Dessa aula, né? A aula passada nós falamos as nações que o rei da Assíria trouxe a Samaria. Agora os alunos da aula passada estão mais inteirados, né? Ele trouxe 5 nações, entrou na Babilônia. Qual nação? Desculpa, gente, na Samaria. Babilônia, Cuta, Ava, Hamat, Sefarvaim. Quantos reinos entrou na Samaria? 5. Quantos? 5. Quantos maridos ela tinha? 5. Ah, será que tem alguma coisa a ver? Quantos ela tinha? Ela teve? Sim. E o que ela estava naquele momento não era dela. Então eu quero partir agora dos 5. Olha o princípio espiritual, irmãos. Se você ler o texto, você nunca vai saber isso. Mas se você for para a palavra, você vai descobrir que Jesus está falando com a representante da nação e falando para a nação de Samaria. Não era Samaria, era a capital. Nação de Israel. Vocês casaram com outros deuses e nenhum deles são seu Deus. Ah, pelo amor de... Ô, Diego. Ô, Diego. Diego, assim não dá não, Diego. As nações entraram com a quebra do princípio do rei Salomão. Nós começamos falando sobre isso. Salomão casou com 700 mulheres, trazendo a idolatria e o culto pagão. 300 concubinas. Mas ele se casou com 700. As concubinas eram servas. Alguém podia... Ah, não, tem água aqui. É para mim, é? Essa água que eu acho que tá fresca ainda. Tá todo mundo ouvindo aí, né, irmãos? Então, vamos lá. Em miúdos, eu vou trocar para miúdos para você. Eu vou te explicar o cerne da palavra. A pergunta de Jesus à mulher samaritana. Mulher, nação de Israel, você se envolveu com 5 deuses pagãos e nenhum desses. E o que você está agora não é teu. Então nós vamos continuar entendendo aqui para você. Vou partir daqui agora com você. Você já entendeu que Jesus não falava apenas com uma mulher. Ele se relacionou ali com a nação. Compreendes? Quem está cansado e com sono? Diga glória a Deus. Eu tenho meia hora. Amém, deixa eu correr. Vamos lá. Então, na aula passada, nós falamos os nomes dos deuses das nações. Ou seja, Babilônia, Cuta, Ava, Hamat, Sefarvaim e as nações. Ok? Qual era o nome dos deuses? Eu vou recapitular rapidinho. Babilônia, Sucote Benote. Cuta, Nergal, que é o deus de Cuta. Ava, você pode anotar na frente das nações, se quiser anotar, se estiver anotando. Ava é 2 deuses, Nibás e Tartak.
E Ramate cultuava a deusa Azima. Sefarvaim cultuava os deuses Adramaleque e Anamaleque. Quem já ouviu falar de Adramaleque e Anamaleque na Bíblia? Vamos lá. Agora eu quero que você entenda. Na aula passada, alguém me ajuda na aula passada? Se eu falei das ações espirituais de cada Deus, alguém me ajuda? Eu falei? Ok. Eu falei das ações espirituais de cada Deus, não é? Então agora eu vou aprofundar nas ações espirituais de cada Deus. Vamos lá então. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Então, primeiro Deus. Antes de eu falar, eu vou ler aqui uma coisa aqui. Adorar a Deus em espírito e em verdade, nós não entramos aqui ainda. Mas anote essa frase. Para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, é necessário glória seja dada a Jesus. Para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, é necessário divorciarmos dos outros deuses. É pesado demais, não é? Gente, o mundo espiritual é muito sério. Ele é tão sério que Jesus não vai se casar com você se você tiver casado com outro Deus. Divorciar dos outros deuses. Então, falando de nação, eu quero te dizer, sabe por que Deus não opera em algumas nações? Por que Deus não opera uma justiça 100% no Brasil? Por que Deus ele castigou tantas vezes a nação de Israel? Por causa da prostituição espiritual. Então eu expliquei na aula passada que adultério espiritual é quando você se dobra para outro Deus e não há lucro, não há dinheiro envolvido nisso. Não há conquistas envolvidas nisso. Prostituição espiritual é quando o seu relacionamento com deuses pagãos, ou não só com deuses pagãos, quando você se envolve com algo que envolve lucro, que envolve benefício próprio, é uma prostituição espiritual. Entende isso? Então a nação de Israel queria os benefícios dos outros deuses. Mas, para se beneficiar com os outros deuses, eles compravam, eles davam ofertas aos deuses pagãos em troca de benefícios espirituais. Quando você está numa igreja, escuta aqui. Tem alguém aí? Quando você está numa igreja, que para você conquistar alguma coisa da parte de Deus, você tem que dar dinheiro, é uma prostituição espiritual e Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus, ele não olha para o sacrifício de bens, de dinheiro, ele ora para o sacrifício primeiro. Ele fala, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Eu não estou falando de você ofertar uma coisa, ofertar um carro, ofertar algo porque o Senhor te tocou. Não estou falando sobre isso. Eu estou te falando se você fizer isso em troca de benefícios, primeiro, a pessoa que quer isso é um falso profeta. E a pessoa que está dando algo em troca de algo, ele está se prostituindo e não é com o nosso Deus. Não é com o Deus verdadeiro, pode ser com outro Deus. E eu vou te dizer que tem várias igrejas, ministérios grandes, que eles vendem bênçãos espirituais. E isso é prostituição espiritual. Tem alguém entendendo isso? É pesado isso, não é? Tentaram comprar Deus na igreja de Atos. Na igreja de Atos, as pessoas vendiam os seus bens, porque eles eram tocados por Deus.
E eles eram abençoados por isso, os apóstolos eram reconhecidos entre todos naqueles dias, por causa daquelas ofertas que eram de todo o coração. Quando Ananias e Zafira quiseram adulterar a oferta, quiseram entregar uma oferta falsa, Deus não aceitou. O Espírito Santo foi lá e matou eles. O Espírito Santo mata? Mata. Segundo a Bíblia, mata. Então você anotou aí, para adorarmos a Deus em espírito e verdade, é necessário divorciarmos dos deuses, dos maridos, né, que é os deuses pagãos, e adorar apenas a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Ou seja, Deus não vai dividir a sua esposa com outros maridos. Por que a nação de Israel foi tão... como é que eu vou dizer, irmãos? Eu até lembrei do que eu ia falar agora. Por que ela foi tão castigada? Porque ela se deitou com outros deuses. Voltando aqui, eu quero te dizer que era impossível amaldiçoar a nação de Israel. Lembra de Balaão? Que foi contratado pelo rei Agag, né? Não, Balaão, rei Balaque. Balaque. Com o rei Balaque. O rei Balaque contratou Balaão, profeta de Deus, para amaldiçoar Israel. Balaão levantava a mão para profetizar contra aquilo que Deus tinha abençoado, era impossível. Todas as vezes que Balaão abria a boca para amaldiçoar Israel, ele invertia a maldição para a bênção. Por quê? Porque não conseguia profetizar a maldição em cima daquilo onde Deus tinha abençoado. Porém, presta atenção numa coisa. Era impossível amaldiçoar, mas Balaão, ele abriu uma brecha, ele ensinou Balaque como derrubar espiritualmente Israel. Como a maldição poderia entrar em Israel. Como que a maldição poderia entrar em Israel? Balaão deu a dica para Balaque. Apresente as suas melhores, mais belas mulheres no acampamento de Israel. Está entendendo isso? Balaão falou para Balaque. Balaque foi lá e escutou o conselho do falso profeta. Em troca de dinheiro. Ou seja, ali a nação de Israel outra vez entrou maldição nela por causa de quê? Porque ela se deitou com outros deuses. Tá entendendo isso? O que acaba com uma nação. O que acabou com o Bolsonaro. Irmão, quem pôs o Bolsonaro no poder foi Deus. Não existe uma campanha como a do Bolsonaro foi. Como ele foi eleito. Mas num ato de desespero. Sabe o que Bolsonaro fez num ato de desespero? Fez uma cerimônia entregando os céus do Brasil à rainha dos céus. Dias antes da eleição, ele disse, eu consagro. Quem era o líder da nação? Ele. Quem tinha autoridade para fazer isso? Ele. A pessoa que tinha autoridade para fazer isso no mundo espiritual, ele foi lá com os padres, com os bispos e consagrou os céus do Brasil a Nossa Senhora. Nossa não, a deles lá. Consagrou os céus do Brasil. O que aconteceu? Trouxe o quê? O que trouxe? Maldição para a nação. Tá entendendo isso? Mas também eu acho que o povo também deixou idolatrar isso. Não, sim, teve isso, mas eu quero dizer que ali foi o estupim, ali foi o fim. Ele consagrou a nação de Israel ali, a nação do Brasil ali naquele lugar, e aconteceu também com a nação de Israel. Então agora, os princípios espirituais que é ligado a cada Deus. Ou seja, o nosso Deus, a Bíblia fala que ele tem 7 espíritos, sim ou não? É o texto de Isaías alguma coisa, que eu me esqueci agora, fala os 7 Espíritos de Deus. Mas também, nós podemos observar que Deus também tem 7 colunas, né? Está escrito em Provérbios que a sabedoria lavou suas 7 colunas, né? Sabedoria, fidelidade, bondade, serviço, as 7 colunas. Do mesmo jeito que Deus tem o seu caráter e tem
os seus princípios, que é bondade, misericórdia, fidelidade, que tem a personalidade de Deus, os deuses também carregam com eles os seus princípios espirituais. Então eu sou aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Ele tinha os 7 espíritos de Deus. Os deuses, na próxima aula, eu acho que nós vamos ter que estender para uma outra aula, que não vai dar tempo nessa. Nunca dá, né? Sempre tem a segunda, terceira aula da mesma coisa. Nós vamos falar sobre os 7 principados, que é Baal, que é Astarote, Belial, Belzebu. Nós vamos falar Mamon, Moloque. Nós vamos falar sobre esses principados na próxima aula, assim, se Deus permitir. Então, cada deus está ligado a um princípio espiritual. No caso de Samaria, esses 5 deuses que ela se casou, carregava 5 também ou mais princípios espirituais. Qual deles? Sucote Benote carregava pornografia e sensualidade, que é a deusa da Babilônia. Nergal carregava murmuração, fofoca contra o próximo, levantar falsos testemunhos. Então a nação de Samaria ali, a nação de Israel, estava carregada desses princípios espirituais que os deuses pagãos colocavam dentro da terra. A Zima, ela colocou o princípio espiritual de adivinhação, feitiçaria, manipulação e jogos de azar dentro da nação. Tá entendendo? Nibás, incredulidade, humanismo, idolatria a pessoas, idolatravam a família sem perceber. Ou seja, aqui no sertão existe uma idolatria à família. Eu não sei se você já percebeu isso. Aqui tem uma ação espiritual que ela idolatra a família, tem um apego absurdo familiar. É o painho, é a maninha que parece que... Não, irmão, biblicamente falando, o filho vai deixar a casa do pai. Só que aqui, né, debaixo desse espírito que atua aqui no sertão, o filho tem que morar na casa da mãe eternamente. Segura aí, pega aí a pancada. Tem algumas cearenses aqui ouvindo a aula. As cearenses estão ouvindo aqui a aula, irmãos. Então, assim, os deuses do lugar, eles carregam os princípios espirituais que vão ali de forma violenta, irmãos, influenciar a nação. Então, para finalizar, Tartak, ele traz trevas, corrupção, e ele traz trevas, né, escuridade, corrupção. Ou seja, será que o espírito Tartak está no Brasil? Porque a corrupção aqui é terrível. Então, o Brasil se casou também com essas entidades. De onde essas entidades vieram? Muitas entidades vieram da África e nós temos muita influência das religiões africanas. Está entendendo isso? Vai me ajudando no horário aí, Jaque? Na hora que eu comecei. Eu não sei se no seu aparelho aí aparece o horário da live. Aparece a quantas horas a gente está na live? É só olhar o horário que for o link lá no grupo. Ok. 8h51, né? Estamos quase acabando aqui essa parte. Eu queria que vocês entendessem um princípio espiritual. Eu vou ler aqui para vocês. Jesus disse que foi necessário passar por Samaria, sempre onde há pecado, adoração mesclada. Anote esse termo. Adoração mesclada. Nós temos isso aqui, é uma realidade aqui do sertão. Adoração mesclada. Aqui não é catolicismo. Aqui é uma adoração mesclada. Presta atenção nisso. Sempre o pecado, a adoração mesclada, é necessário que Jesus entre e liberte a mulher samaritana. Precisava divorciar desses 5 deuses para ter uma vida plena e agradável diante de Deus. Todos os dias Jesus nos chama para divorciarmos de tudo aquilo que não agrada a Ele, para sermos verdadeiros adoradores e adorar em espírito e em verdade. É necessário termos apenas um marido, que é Jesus Cristo o justo. Então,
Esses princípios espirituais, irmão, deveriam ser quebrados. Quando aquela mulher, né? Olha só agora um princípio espiritual que eu queria que você, como igreja, você que está aí, o Diego, pessoas que são plantadoras de igreja, a Thaís, uma plantadora de igreja, e as outras pessoas, como? Adoração mesclada é quando tem esse casamento com esses vários deuses. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso aqui é uma revelação para os nossos dias e para a nossa geografia. Presta atenção nisso. Como agir num lugar onde tem adoração mesclada? Tá aqui um princípio espiritual. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver como uma das ações para libertar num lugar como esse. Então, no verso 18, Jesus disse assim: porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, a mulher disse, né? Vejo que tu és profeta. O que esse texto aqui está dizendo para nós? É necessário nós termos nos nossos dias, para pregar nesse lugar, um ministério profético. Para a gente ganhar esse povo dessa adoração mesclada, nesse contexto de Juazeiro do Norte, nesse contexto aqui de Padre Cícero, desse tanto de santo que tem aqui, nós temos que ter um ministério profético. Sabe o que é aquele ministério? Que você olha para a pessoa e fala o que só o coração dela sabe. Nós precisamos usar desse dom de revelar o coração. Está escrito assim, ó. E quando vocês estiverem adorando e entrarem no nosso meio, no vosso meio, um indouto ou um incrédulo, de todos será revelado o seu coração e todos profetizarão. Você já leu esse texto? De todos serão revelados o seu coração. Eu tenho que clamar, você tem que buscar um espírito de profecia para pregar nesse contexto. Nós devemos entrar dentro das casas desse pessoal aqui que tem essa adoração mesclada, sentar com eles e falar assim, ó, eu sei que você está adorando outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Você tem que chegar e falar palavras de profecia, assim como acontece no nosso meio, está acontecendo no nosso meio. Temos que clamar por esse espírito de profecia. Isso aqui é uma revelação que o Senhor está nos dando. Temos que usar do dom de Deus. Jesus usou do dom que ele tinha e aquela mulher disse, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deves adorar. Então, assim, irmãos, essa verdadeira adoração só vai surgir quando o espírito de profecia entrar nos nossos dias. Eu quero fechar essa aula aqui online e aqui com vocês, ensinando um princípio espiritual. Joel e outros profetas profetizaram. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e eles profetizarão. Ah, fala alguma coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos últimos dias, eles fariam cultos. É isso que está escrito? Nos últimos dias, eles fariam vários eventos. Nos últimos dias, eles fariam evento na igreja. Só vento na igreja. Está escrito isso, né? Está escrito isso, né? Nos últimos dias, há um derramar do Espírito para que eles profetizassem. Vejo que tu és profeta. Precisamos do Espírito profético nos últimos dias. Vocês estão entendendo isso? E os seus filhos e suas filhas e os seus servos e as suas servas profetizarão. Irmãos, pega essa mensagem para você hoje e começa a orar. Pega esse texto, essa palavra para você hoje e começa a orar, para que o Espírito de profecia nos tome nesses dias. Joel capítulo 2 e outros profetas vai dizer isso. Mas o texto para os nossos dias é Joel capítulo 2.
E eis que derramarei sobre toda a carne. Não é naqueles dias de Joel. Não foi nos dias de Atos dos Apóstolos. Eis que derramarei nos últimos Dias. Meu Deus, irmãos. É agora. É agora. Repete isso aí profeticamente. É agora. É agora. É hoje. É na minha vida. É na minha congregação. Meu Deus, irmãos. Então que isso se cumpra em nós. Que esse princípio espiritual que você aprendeu hoje sobre a mulher samaritana, esse princípio espiritual aqui, irmãos, eu não preciso ir mais fundo com você hoje. Eu acho que nós já mergulhamos no oceano do Espírito aqui hoje. Nós temos ainda 10 minutos. Nós temos 10 minutos e eu queria ver com você da live. Eu vou dar prioridade para os que estão na live e vou abrir para perguntas dentro desse contexto. Não só perguntas, se você quiser fazer um comentário, pode falar que eu vou abrir aqui para a turma aqui o seu comentário e eu vou tentar responder, vou tentar te ajudar nesses comentários. Me lembra de passar esse estudo da mulher samaritana no grupo. Eu vou passar no grupo todo esse estudo da mulher samaritana no grupo. Amém? Amém. Mas me lembra. Senão eu não esqueço. Eu esqueço, depois acabou. Alguém aí, eu vou abrir para vocês aí da live agora, porque depois a live fecha e eu posso responder eles aqui depois. Mas eu queria que vocês do grupo abrissem agora. Eu vou abrir aqui, vou deixar maior para me ver você. Eu quero te ver. Você agora pode falar comigo aí, irmãos. Fala comigo. Pastor Gamaliel, Michele, Márcia, Diana, Thaís, minha mamãe tá ali, minha mãe sempre, minha mãe é fiel nas lives. Eita, mamãe. Tem um povo ali que eu não sei quem é. Tem não sei, acho que deve ter o Samuel aí, que eu não tô vendo. Não tá aparecendo todos aqui para mim. Mas tá aberto. Tá aberto para você fazer pergunta agora. Diego. Tô esperando, irmão, um de cada vez, sem passar um na frente do outro. Só se fizer sentido. Não vai adiantar. Obrigado, Diego, por esse comentário. Deixa eu ver se eu coloco aqui o áudio para sair aqui fora. Peraí. Tá. Ok, acho que... Fala alguém aí para ver se eles estão ouvindo. Fala alguém aí. Fala aí, Diego. Estão ouvindo aí? Vai ser bem baixinho, mas eles vão ouvir. Ok, pode falar aí. Tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, gente, dessa aula? De toda essa aula de angelologia. Fala alguma coisa aí, você que participou mais tempo. Fala aí, faz algum comentário. Eu posso fazer um comentário? Por favor, Thaís. Eu estava conversando aqui com a Alex, que cada vez que prolonga mais as aulas, eu acho bom porque eu aprendo mais. E eu, particularmente, amo a angelologia, aprendi muito a orar melhor, a entender melhor o espiritual, a partir do momento que eu fico alguma sola, né? Sim. Obrigado, Thaís. É isso. Na próxima aula, como não deu para terminar, essa parte terminou. Na próxima aula, talvez a gente comente a respeito dos 7 principados que estão no mundo, que estão agindo nos céus do mundo, né? Mas, a partir da aula que vem, eu quero iniciar com vocês agora uma sessão de discipulado mesmo. Vamos tratar coisas pessoais, vamos falar de família, vamos falar de ministério. Essas próximas aulas o senhor está conduzindo para uma aula mais pancada. Não só assim a termo de estudo, mas nós vamos entrar no discipulado em si. Tá bom? Nós vamos fazer uma sessão de discipulado e assim como o Espírito Santo vai conduzindo. Mais algum comentário, irmãos, aí da live? Mais ninguém? Nada? Então eu vou ouvir os irmãos daqui então.
Alguém daqui dessa turma, irmãos? Eu vou virar para lá para vocês verem eles, ó. Ó, a Kelsey entrou aqui agora. Irmãos daí, se alguém tiver uma pergunta, pega o microfone aqui e faça a pergunta. Alguém? Não acredito. Se não vai ter nenhuma pergunta. Um de cada vez, sem correr. Nada, gente. Irmãos, ou esse povo aprende tudo, ou eles não perguntam nada. Todo mundo tem uma desculpa, irmãos. Eu vou falar a desculpa que eles dão. Eu já estou treinado na desculpa. Eles falam assim, ó. É porque a gente fica remoendo. É que a gente fica ruminando. O pastor Gamaliel é mestre nessa desculpa. Ele fica 2 meses ruminando a palavra, não é não, pastor Gamaliel? Tá fechado seu microfone, pastor Gamaliel. Eu não dei conta de abrir, não. Tem que clicar em cima do microfone aí. Irmã Márcia, você não tem nenhuma pergunta, irmã Márcia? A Diana gosta de fazer pergunta? Pastor Gamaliel não deu conta de desbloquear o microfone, não. E pastor, Fala, Márcia. é assim, né? Ah. Há uns dias atrás eu me questionei a respeito por que as esposas dos patriarcas eram estéreis, né? Sim. Então, vendo na Bíblia, a gente vê que o pai de Sarai, né, de Sara, ele era idólatra. Sim. O pai da Rebeca também, e o pai da Raquel. também, né? Sim, sim. Né? Então, eu imagino que tem a ver com a questão da idolatria. Né? O fato de serem idólatras, a questão da paternidade deles, né? Precisou de uma verdadeira conversão para que elas viessem a gerar os patriarcas. É isso? Exatamente. Sabe quem matou Raquel? A Raquel foi esposa de quem? Quem lembra? Esposa de... Sabe o que matou? Olha, já que vocês falaram, não sei quantos minutos que eu tenho. Eu tenho 3 minutos? Eu vou falar em 3 minutos. Sabe quem matou Raquel? Jacó matou Raquel. Porque no dia que Labão, o dia que Labão perseguiu Jacó, ela tinha roubado os balaíns, que eram umas estatuetas da idolatria, os deuses deles. E ela carregou ele, porque quem tinha os balaíns era o herdeiro. Na morte do pai, como Raquel pensou que o pai dela ia morrer com algum conflito com Jacó, ela pegou o balaím, escondeu com ela, dizendo, se meu pai morrer, eu fico sendo herdeira. Só que quando ele foi procurar o balaím, o Labão, chegando lá na tenda de Jacó, o Balaão começou a procurar e ele falou assim, não estou achando, eu vou achar aqui. O Jacó falou assim, ó, pode procurar, mas não está com ninguém. Mas se tiver, que a pessoa que está com ela morra. Jacó profetizou a morte da própria esposa e estava com Raquel. Jacó disse, a pessoa com quem estiver ele, que essa pessoa morra. Então Raquel, ela morre, né, no parto, né? Ela morre ali. Mas é isso aí, irmãos, vai acabar aqui o nosso tempo dessa live. Eu quero 1 minuto te abençoar. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui com vocês. Vou continuar aqui, vou postar essa aula lá no YouTube. Mas desde já te agradeço pela sua presença. Viu? Obrigado, irmã Márcia, pela cooperação aí. Obrigado a todos que participaram. Me perdoa por essa queda aí de live aí. Eu descobri quem é agora e vou resolver. Amém, irmãos? Olha, Deus te abençoe. Obrigado, pastor Gamaliel. Obrigado por tudo, gente. Obrigado pela vida. Cadê o irmão? O irmão, acho que o Clenilton, o Celino não conseguiu entrar de novo, mas louvado seja Deus pela sua vida. Pela vida de vocês.
Vai encerrar agora. Deus te abençoe, tá bom? Tá finalizada a nossa live. Obrigado por tudo. Te encontro no privado. Se alguém precisar, tô no privado. Fica na paz. Fechou. Fechei. Agora a gente ainda está online aqui ainda na gravação. Ninguém tem dúvida? Podemos comer então, jantar? Aleluia.